Essa lei tem causado, amigos, um impacto muito grande, né? Mas esse impacto basicamente é pelo seu desconhecimento, né? É uma lei que vai acrescentar 10 novos artigos à antiga lei de introdução ao Código Civil, que agora é lei de introdução a normas de direito brasileiro, né? E para que a gente possa entender essa lei, a gente tem que fazer algumas perguntas fundamentais. Primeiro, para que eu preciso uma lei de introdução a outras leis? Ela é uma lei sobre leis, uma lei, portanto, de caráter interpretativo. E é importante consensuar também algumas questões que têm sido objeto de discussão tanto na doutrina quanto na mídia. Primeiro, é uma conspiração, essa lei é uma conspiração dos advogados de concessionárias? É uma lei contra o controle? Qual o redimensionamento que nós vamos adentrar em relação a essa lei no que se refere à supremacia do poder público em relação ao particular e à indisponibilidade do interesse público? São todos temas de grande importância que vão levar a uma análise desses pontos fundamentais da lei. De tal maneira que na palestra, no debate, nós vamos analisar a imposição do chamado consequencialismo responsável, a proporcionalidade do poder sancionador estatal, a proteção, as regras específicas de proteção do administrador honesto, a previsibilidade e estabilidade das relações, bem como aspectos como a busca de consensualidade administrativa. No entanto, eu quero deixar bem claro, em termos de conclusão, de que não creio que é uma lei contra o controle, nem creio que é uma lei conspiratória. Muito pelo contrário, é uma lei que vai abrir espaço para que os tribunais de contas avancem, aprofundem seu trabalho, transcendendo o mero aspecto da legalidade e analisando questões como eficiência, como informação, como incentivo, que vão certamente melhorar os padrões de controle no país. É uma satisfação trocar ideias com os senhores sobre a Lei 13.655, né, que é a nova lei de introdução ao direito brasileiro. A minha conversa com os senhores é interessante, porque, na verdade, eu estou dos dois lados da mesma moeda, né? Porque, ao passo que eu sou controlador, e como falou muito bem a doutora Germana, estou aqui há mais de 2 décadas, eu sou também professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito, de sorte que reflete as grandes tensões do direito administrativo brasileiro que estão presentes, obviamente, nessa legislação. De tal maneira, o que a gente vai falar ao longo da manhã é exatamente tentar fazer uma reflexão, por que dessa lei, né? Quer dizer, ela vem para quê? Quer dizer, qual o objetivo? E por que ela gerou tanta celeuma, ela gerou tanto questionamento? Embora, e aqui já adianto uma observação importante, ela tramitou durante quase 2 anos e meio no Congresso, né? Na verdade, o projeto, a ideia original, ela surge em 2007, quando ainda no governo Lula foi criada uma comissão de notáveis, de juristas, entre os quais muitos deles que foram autores dessa lei, para fazer uma espécie de Código Nacional de Administração Pública, né? Isso gerou até vários trabalhos acadêmicos, o projeto não vicejou. Em 2015, parte desse projeto foi pensado e serviu de base para a proposta que foi feita pelo senador Anastasia. Tramitou na Câmara, primeiro no Senado e depois na Câmara, houve inclusive audiências públicas e nada foi polêmico em relação a ela. A polêmica surgiu, obviamente, quando ela foi, enfim, aprovada pelo Congresso e levada à sanção pelo presidente Temer, onde aí me parece que os interessados, inclusive os tribunais de contas, basicamente, mas o Ministério Público, o lado da administração pública descobriu que existia esse projeto e aí houve uma mobilização grande para que fosse vetado e de fato foi vetado alguns artigos. No entanto, a ideia básica da lei manteve-se. Então, de tal maneira que eu vou discutir um pouco o que é essa lei, né? O que é? Ela trata, na verdade, de quê? Em primeiro momento, e depois eu vou querer fazer uma análise especificamente dos principais. É uma lei muito curtinha, de 10 artigos apenas, alguns foram vetados, então é uma conversa mais específica. Na verdade, o que me interessa e é importante destacar é que ela traz aspectos mais complexos do que parece apresentar. Quer dizer, ela me parece que é um reflexo de uma ruptura que a gente está tendo no direito administrativo brasileiro. Então, é algo mais complexo do que parece. E aí eu vou procurar discutir
com a ajuda de dois ilustres colegas aqui, esse tema. Não é? Então, a primeira questão fundamental é por que a gente tem uma lei de introdução a outras leis, né? Porque, na verdade, ela é uma lei que introduz outras leis, né? Quer dizer, no meu tempo, na verdade, ela acrescenta artigos à lei de 1942, que era a antiga lei de introdução ao Código Civil, né? No meu tempo, era a lei de introdução ao Código Civil. Em 2010, essa antiga lei de introdução ao Código Civil mudou de nome para lei de introdução às normas de direito brasileiro. Por uma razão muito simples, porque a lei original, e o Código Civil primevo era de 1916, a lei original ela reflete um estado de arte do direito brasileiro do começo do século passado. Quer dizer, o grande direito brasileiro era o direito civil, né? Quer dizer, a gente pautava a nossa conduta pelo direito civil. Então, veja que a gente está falando aqui, na nossa geração, né, todos nós somos contemporâneos aqui, a nossa geração é uma geração constitucionalista, né, e a gente viu o fenômeno da constitucionalização de várias esferas do direito. Né? Então, a gente tem o direito civil constitucional, o direito administrativo constitucional. Né? Então, nos últimos 30 anos, a gente viveu o fenômeno da constitucionalização do direito. Mas o direito tradicional, o direito brasileiro clássico, é um direito civilista, né? Que é o grande direito. Né? Quer dizer, onde está normatizado as relações do nosso dia a dia, né? Que seja família, que seja propriedade, obrigações, contratos, etc. e tal. Por isso que a lei original, de 1942, era a lei de introdução ao Código Civil. E hoje a gente está falando de lei de introdução do direito brasileiro, porque, na verdade, é uma norma que interpreta normas. Mas antes de falar exatamente sobre a origem dessa lei, alguns pontos importantes que precisam pautar a nossa reflexão. Primeiro, ela é uma lei, é uma conspiração dos advogados de concessionária. Quer dizer, essa é a primeira questão. Quer dizer, é uma lei, é uma conspiração contra os tribunais de contas, quer dizer, ela é uma conspiração contra a Lava Jato, ela é uma conspiração sob controle. Então, essa é uma primeira questão. A outra questão que a gente ouviu muito no debate ela é uma lei contra o controle, quer dizer, ela vai acabar com o controle, quer dizer, agora a gente vai ser apenas carimbador. Né? Então, esses são os dois grandes temas que a gente precisa ter em mente. Mas eu acho que o pano de fundo disso tudo, e aqui eu já antecipo, para que vocês vão achar chato e vão embora, mas eu já antecipo minhas conclusões. Eu não acho que é uma lei conspiratória e eu não acho que vai acabar com o controle. Pelo contrário, eu acho que ela dá a oportunidade para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho. E aí é o ponto fundamental do debate, quer dizer, é uma lei de ruptura, né? É uma lei de ruptura. Não é que é uma lei de ruptura, ela aponta uma transição que a gente está vivendo no direito brasileiro. Uma ruptura da legalidade, da estrita legalidade, para um direito mais focado em parâmetros de incentivos, de informação, de eficiência, enfim. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o ponto de fundo ou ela é uma ruptura com a estrutura clássica do direito administrativo. Eu acho que ela reflete bem essa tensão que a gente está vivendo, né? Porque a minha geração, ela foi uma geração basicamente pautada pelo Eli Lopes Meireles, né? Eli Lopes Meireles era um prático, né? Ele não era um teórico do direito. Tanto é verdade que, se você pegar o grande manual de Eli, que todos nós estudamos para concurso, na ocasião, ele é o somatório, o amálgama de basicamente da doutrina francesa do século XIX, que é a doutrina do serviço público. Então, você pode encontrar no livro do Eli ainda a teoria do serviço público, teoria dos motivos determinantes, não é isso que a gente aprende? Teoria dos motivos determinantes de Gese. Isso é o direito do século XIX e é um direito que veio meio a fórceps introduzido, desde Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, introduzido a fórceps ao direito administrativo brasileiro. Porque Eli era um jurista do Estado Grande, ele é o jurista da ditadura, né? Então ele, na verdade, ele não era, acho que ele não dava nem aula na universidade pública sequer. Então ele era um resolvedor de problemas. Então a doutrina do direito administrativo brasileiro clássico, que eu vou citar Eli como referência, mas eu tenho tantos outros, Cretella, e não vou falar nem dos vivos ou dos jovens velhos que estão ainda por aí.
a doutrina ela é baseada em dois grandes parâmetros. É a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Quer dizer, paralelamente à ideia da estrita legalidade, eu vou calcar o direito administrativo clássico nesses dois pressupostos: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é: subsiste, depois de 20 anos de reforma do Estado brasileiro, o Estado brasileiro não é o mesmo Estado que existia quando Eli Lopes de Meirelles morreu, por exemplo, em 1990. Não é. As relações que o Estado que o Estado transaciona com particulares têm uma dimensão muito mais ampla, muito mais complexa do que era há 30, 40 anos atrás. E isso a gente percebe isso no dia a dia, com os acordos de cooperação, com os TACs, com o tipo de direito administrativo relacional. O problema que existe, e esse é o pano de fundo do debate aqui, é que nós ainda controlamos, e o judiciário muitas vezes ainda também controla, obviamente, baseado num direito administrativo que há de se perquirir. Existe, ou é razoável, ou faz sentido controlar por essa ideia teleológica do direito administrativo de 30 anos atrás? Esse é o debate que está dentro aqui. Esse é o debate da lei. Então, a lei é muito mais complexa do que simplesmente dizer se se o controle vai ser assim ou o controle vai ser assado. E ela vai forçar, no meu modo de entender, um aprimoramento da doutrina do controle no Brasil, né? Porque, salvo algumas raras exceções, a doutrina do controle no Brasil é muito fraca, né? Muito fraca, né? Eu até tive a curiosidade de... semana passada fui aqui na biblioteca, que é uma excelente biblioteca, certamente é a melhor biblioteca de controle público do Estado, e fui lá olhar o livro que tem lá. Aquela besteira, repete aquele artigo 70, 71 da Constituição, sabe? Não chegou ainda na doutrina as transformações que nós tivemos no direito ao longo desse tempo todo. Mas a doutrina de Eli é uma doutrina que vai basear-se na ideia de desigualdade jurídica entre a administração e o administrado. A administração ela tem muita dificuldade de descer do seu pedestal, né, de supremacia e transacionar com o particular, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de poderes discricionários para a administração. Essa é a ideia que a gente tem de direito administrativo, esse é o nosso direito administrativo raiz, digamos assim. É nisso que nós fomos formados. E essa lei, ela parte do pressuposto de uma ruptura no seguinte sentido. Nós temos uma ruptura geracional no âmbito do direito administrativo brasileiro, né? Você tem a velha guarda, capitaneada pelo falecido Eli, e a doutrina de grandes outros autores brasileiros, como Celso Antônio, como Silva de Pietro, como Adilson Dallari. Esses são os grandes autores, os clássicos do direito administrativo brasileiro, e você tem uma ruptura no direito administrativo que é trazida por importantes autores também. Eu cito dois importantes deles, que é o Carlos Arisson de Feld, e o professor da FGV de São Paulo, e o professor Floriano Marques, da USP. Mas, além deles, você tem o professor Egon Bockmann, você tem o professor Paulo Modesto, da Universidade Federal da Bahia, o Maurício Portugal Ribeiro, do Rio de Janeiro, fez a lei da PPP. Você tem uma sequência de autores jovens no direito, talvez muito, mais ou menos da minha geração. Eu acho que sou jovem. Eu sou mais novinho. Sou jovem. Aliás, como dizia Oscar Wilde, já não sou tão jovem para saber tudo, né? Quer dizer, quando eu estudei para o concurso por Eli Lopes de Meirelles, eu sabia tudo. Quer dizer, ato administrativo complexo, administrativo composto, e depois, com o tempo, eu descobri que isso não serve para nada. Para absolutamente nada. Aliás, isso só tem uma utilidade: passar em concurso. Quer dizer, não tem nenhuma outra utilidade, porque eu acho que isso nem existe, cara. Eu acho que isso nem existe. Eu acho que isso, pô... Então, assim, a gente está... E aí não é uma reflexão que eu posso fazer em oportunidade posterior. Quer dizer, a gente está ensinando o quê na faculdade para esses meninos? Essas besteiras? Não tem a menor ideia, essa é bobagem, né? Embora eu sou do tempo que decorava as margens do Rio Amazonas. Enfim, então é esse debate que a gente vai travar aqui. Quais são as margens do Rio
Eu não sei, negro, Solimões, sei lá. Mas isso é inútil, viu, Germana? Então, por favor. Mas o fato é o seguinte. Então, essa lei, ela nasce com a ruptura, como uma resposta desse... Que eu não estou dizendo também que está certo ou está errado, não. Quer dizer, ela é a ruptura desse novo debate do direito administrativo, que agora vem, por razões diversas, aparecer como uma legislação que vai colocar esse tipo de coisa. Em sua maioria, advogados. Em sua maioria, advogados de setor privado. Né? Quer dizer, então, é uma lei com viés nesse sentido de quem se sentiu, de certa forma, prejudicado por uma ação do controle ao longo desses anos todos. Então, ela tem todas essas circunstâncias, ela tem todo esse debate que vai aparecer, obviamente, nela. Bem, e, na verdade, de que trata uma lei de introdução? Para que eu preciso de uma lei de introdução? Né? Como eu falei anteriormente, a lei de introdução do Código Civil, a antiga lei de introdução do Código Civil, ela parte de um pressuposto do jurista do século passado, que é, em boa parte, uma cópia do jurista do século XIX, né, porque o Código Alemão de 1896, que parte do pressuposto do jurista racional. Né? O jurista da lei de introdução é o jurista racional, que é aquele que parte do pressuposto de que ele pode antever todas as relações sociais e codificá-las. Então, o direito do século XIX, que vai nos influenciar no século XX, é o direito da codificação. Por isso que é a ideia do jurista racional. Então, a lei de introdução, ela vai partir do pressuposto de que o jurista é racional. E diz, o jurista não pode falhar, o sistema é perfeito e é completo. O direito administrativo que vai surgir nos últimos... Já no pós-guerra, mas vai se sentir fundamentalmente presente nas nossas relações diretas a partir dos anos 90, ele é um direito que vai apresentar algumas observações, alguns conteúdos importantes. Né? Quer dizer, ele é dinâmico, você muda todo dia, quer dizer, né? Então, o quanto a lei pode capturar dessa perspectiva do direito? Ele é, obviamente, mutável, ele parte da Constituição e vai irradiar os seus efeitos sobre subsistemas, inclusive sobre o subsistema administrativo. Ele é plurissubjetivo, quer dizer, você tem uma sociedade muito mais complexa do que tinha há 70, 80 anos atrás, e ele é, como se diz na doutrina, ele é diacrônico, ele transparece para futuras gerações. Ele tem impactos nas gerações futuras. Então, ele é muito mais complexo do que o legislador pensou no Código de 16, que influenciou a lei de introdução em 1942. Né? De tal maneira que o direito administrativo, especificamente do século XIX, que é do início do século XX, ele vai se basear em coisas como, por exemplo, da teoria do desvio de finalidade, como a teoria dos motivos determinantes, que está nas petições que são feitas, nas defesas que eu recebo semanalmente aqui. Quer dizer, ainda se defende e se julga com base nisso no século XIX. Ao passo que, no século XX, sobretudo depois de 88, a gente tem fenômenos muito mais complexos sobre, por exemplo, a constitucionalização do direito administrativo, né, o chama venire contra facto próprio, a da confiança legítima, que são conceitos muito mais complexos que vão permear as relações administrativas hoje. Então, esse é o pano de fundo do passado. Esse é o pano de fundo do passado. E a gente está buscando, com essa lei, tentar aprimorar ou fazer uma ruptura com aquilo que a gente apresentou anteriormente. E para que eu preciso de uma lei de introdução? Olha, eu preciso de uma lei de introdução basicamente para dirimir os conflitos da lei no tempo, né? No tempo e no espaço. Né? Ela é uma lei que fala de leis, né? Ela é uma lei que fala de interpretação. E, nesse sentido, fica muito claro que quando você vai aplicar qualquer lei, que é o fenômeno da subsunção, né, que é trazer a norma ao fato, você vai estar diante, na realidade, de duas grandes circunstâncias, que é exatamente a falta de informação e a indeterminação semântica normativa. Quer dizer, muitas vezes você não tem lei para reger o caso. Né? Isso a gente vê claramente. Eu me lembro que eu julguei um dia desse um processo, era uma cautelar, que dizia respeito a tornozeleira eletrônica. Não tinha, agora é capaz de ter, mas não tinha legislação específica sobre isso, sobre direitos do preso, sobre uso de tornozeleiras. Então, quando você se vê diante de uma situação como essa,
você tem que arranjar um jeito de interpretar, né? Porque você tem o princípio do non liquid, né? Que é o princípio de que, no caso, o judiciário tem que julgar, né? Ele tem que responder à demanda que é feita a ele, né? Então, a lei ela serve exatamente para você dar uma resposta, você dar um guia para o aplicador do direito do que ele deve fazer. E, na verdade, esse guia, e você tem vários dispositivos intertemporais e interespaciais na lei, mas esse guia ele vai apresentar-se diante de duas situações muito claras. A primeira interpretação é, você tem uma situação no qual você aparentemente tem mais de uma norma que se aplica a ela. Você tem uma situação quando você acha que tem uma lei A ou uma lei B que se aplica a ela. Então, o que você faz? Você não pode aplicar as duas leis, né? Então, o critério estabelecido pela lei é você deve expulsar uma das duas do sistema, né? Quer seja pelo critério hierárquico, né? Ou pelo critério lex posterior, derogat priori, ou também pelo caso da especialidade, né? Exceto se você tiver no caso de uma antinomia real, né? Que é, por exemplo, o caso de constituição originária. E eu me lembro claramente de um parecer muito interessante que ocorreu aqui na época que a gente teve aqui em Pernambuco, aquele caso dos precatórios. Você lembra que teve o caso dos precatórios? Você não é nem nascidos aí. Não sei que ano foi aquilo, 95 e tal. Quer dizer, o governo do Estado ele lançou títulos públicos e uma parte desse dinheiro ele usou para pagar folha de pagamento. E havia, na época que eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, e o Estado, na oportunidade, me parece que contratou 3 pareceres, um de Sacha Calmon, um de Paulo Baixo Cavalho e um de Zé Cretela Júnior. E, basicamente, o argumento fundamental naqueles pareceres é o seguinte: existe uma antinomia real. Quer dizer, eu tinha uma norma na Constituição que dizia que não podia, e eu tinha uma norma no ADCT, no das disposições constitucionais transitórias, que dizia que podia. Ora, a ADCT vale igual à Constituição, né? Ele não vale menos do que a Constituição. Então, diante dessa antinomia real, o argumento dizia, o intérprete escolhe, e o administrador é o intérprete da Constituição. Então, ele escolhe. Então, não tem nada de inconstitucional. Então, esse foi o argumento que prosperou nesse caso dos precatórios. Então, o primeiro critério é quando você tem uma situação que eu tenho mais de uma norma aplicável. E a segunda situação é quando eu não tenho norma aplicável. Eu posso ter uma situação nova, né? Agora deve ter, mas por isso, suponha a questão de barriga de aluguel, né? De quem é o direito de propriedade, né? Hoje em dia está se discutindo muito a questão do direito de intimidade com dados de Facebook. A legislação europeia está debatendo isso, mas nós ainda não temos legislação sobre isso. Então, o que você vai fazer com isso? E aí você vai utilizar um método intelectual que a gente vai chamar integração do direito. Você arranjar um jeito de comatar essa lacuna, que pode ser real ou pode ser aparente, né? Aí você vai utilizar analogia, um caso parecido, analogia, princípios gerais de direito, equidade. Aí você entra para o senso comum, né? O direito é feito para o senso comum, né? Então, aí o intérprete vai ter que utilizar o senso comum em relação a isso. Então, é disso que nasce, é disso que trata a lei de introdução. Quer dizer, essa lei ela acrescenta 10 artigos à lei de introdução ao direito brasileiro. Então, essa lei trata disso, de conflitos espaciais e conflitos temporais. E é uma lei que vai dar um guia interpretativo. Ele vai dizer, olha, em conflitos você deve interpretar dessa forma. É uma lei que traz parâmetros hermenêuticos, né, de como o administrador, o aplicador do direito, quer seja o judiciário, quer seja o controlador, vai estabelecer isso aí. De tal maneira que essa é basicamente a ideia geral da lei. E essa lei ela vai surgir, ela vai ser gestada em 2 ambientes importantes do direito administrativo brasileiro. Ela vai ser gestada na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, basicamente na Sociedade Brasileira de Direito Público, e vai ser gestada na USP. Né? E os 2 grandes autores da lei, o professor Carlos Arício Unifeld e o professor Floriano Marques. Basicamente, no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, ela vai surgir, os argumentos da lei vão surgir com base em pesquisas empíricas que foram feitas e no caso da USP, no Observatório do Controle da Administração Pública. Quer dizer, foi observado ao longo, talvez, de 5 anos, com estudos aprofundados sobre o debate, e isso tem claramente na internet, vocês podem encontrar isso,
quais são as tensões, o que está acontecendo com o controle no Brasil. Quer dizer, quais são os produtos. Então, assim, é uma lei que ela nasce da observação empírica. Ela não nasce apenas do sentimento do controlado. Ela nasce, em boa parte, do sentimento ela é reflexo. Existem várias doutrinas sobre isso. Ela é reflexo de uma boa parte do estudo empírico que foi construído nessas duas escolas ao longo desse tempo. E são escolas, eu diria até alternativas, né? Porque no âmbito das escolas de direito, sobretudo das escolas públicas, ainda estamos discutindo com FIFOR-MOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto, ou neoconstitucionalismo, ou essas coisas aí que estão por aí. Quer dizer, direitos concretos e problemas concretos não parece ser a praxe das escolas de direito no caso brasileiro. Para uma reflexão mais aprofundada, há vários trabalhos doutrinários sobre isso, mas há 2 livros que eu queria chamar a atenção dos senhores, que eu acho que parte dessas reflexões de forma muito interessante. Um é um livro chamado Contratações Públicas e Seu Controle, que faz as reflexões mais aprofundadas do que faço aqui. É um livro que eu tive a oportunidade de discutir com alguns autores ao longo do tempo, quer dizer, como é que o debate e o controle no Brasil está posto. Esse é um dos livros, e livros esses que nós temos aqui na nossa... Quer dizer, temos e não temos, porque eu os peguei. Vou demorar para devolver. Eu estou brincando, esses livros eu tenho, na verdade. E esse livro aqui é um livro muito interessante, porque ele não é um livro teórico, ele é um livro... É quase uma conversa com as pessoas do professor Carlos Ari Sundfeld, chamado Direito Administrativo para Céticos, que é um título que eu gostaria de dizer, né? Porque acho que depois de militar tantos anos no direito, eu sou um cético em relação assim, eu sou um cético em relação a um bocado de coisa. De tal maneira que existe doutrina para isso. Então, quem quiser aprofundar o debate de onde veio e para onde vai, há um farto material doutrinário sobre esse tema. Em relação ao esqueleto programático da lei, eu utilizo a doutrina do professor Floriano Marques, que escreveu a lei, como eu falei, que divide a lei nesses diversos pontos, né? Ele trata da imposição do consequencialismo responsável, isso artigo 20 e 21. Veja que eu estou dando a numeração da nova lei de introdução ao direito público, né? Porque, na verdade, a lei, acho que tem um artigo só, 2 artigos, né? Porque acrescenta-se à lei, que, na verdade, é decreto-lei, quando foi criada, né? Então, na verdade, já é a numeração que ficou na nossa nova lei de introdução ao direito brasileiro. Como eu falei há pouco, foram acrescentados 10 artigos. Depois, a proporcionalidade do poder sancionador, proteção ao administrador honesto, previsibilidade e estabilidade das relações, busca de consensualidade administrativa, e aí estão os artigos, parâmetros da função normativa e vinculação dos seus precedentes. E me parece que esse esqueleto mantém-se porque ela foi, apesar de ter sido solicitado pela Procuradora-Geral, recomendado a vedação in totum da lei, pouco foi vetado, né? Quer dizer, foi vetado um pouco do artigo em relação à responsabilização do administrado, mas eu acho que o ponto mais polêmico da lei mantém-se, que acho que é a questão do artigo 20 e do artigo 21. Então, mas eu acho que o esqueleto mantém-se em relação a esses dispositivos. Mas vamos tratar mais alongadamente sobre ela. Depois, as dúvidas podem ser encaminhadas ao doutor Alexandre e doutor C, sabem mais do que eu em relação a isso. Obviamente, ela inclui no decreto-lei, né, que é decreto-lei que tão logo virou lei, né, claro, de 42, que é a norma de introdução às normas de direito brasileiro, antiga lei de introdução ao Código Civil, disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. A ementa da lei, ela já sinaliza 2 grandes pontos que a gente tem que se preocupar aqui, quer dizer, segurança jurídica. O que é segurança jurídica, né? Bem, o Brasil é um país curioso, e faço minhas palavras do ex-ministro Malan, porque teve um caso muito conhecido no Brasil, que foi o caso
da correção do saldo do FGTS, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O governo tinha a consciência de que o direito era bom, de que ia ganhar no Supremo e perdeu, o que gerou um impacto fiscal grande no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. E o ministro Pedro Malan, na oportunidade, disse uma frase muito interessante, disse que no Brasil até o passado é imprevisível. Quer dizer, o Brasil é um país... o país é impressionante. Então, no Brasil, até o passado até o futebol é imprevisível agora, né? Que tem o VAR, que tudo pode acontecer, né? É uma imprevisibilidade terrível. Então, a primeira preocupação da lei é a questão da previsibilidade e da segurança jurídica. Quer dizer, será que a maneira como a gente controla e a maneira como o judiciário julga dá segurança aos investimentos no Brasil? Esse é um ponto. E o segundo ponto é eficiência na aplicação, estabelecer parâmetros de eficiência. E aí a gente gera um problema adicional. O que é eficiência, né? Sei lá o que é. Quer dizer, a gente pode discutir parâmetros de eficiência, mas a gente pode debater isso um pouco mais à frente. Bem, estou falando muito rápido, Dudu? Hein? Porque eu vou falando, que eu gosto de falar, né? Vou falando, aí me acostumo a falar. Veja, comecemos com o primeiro artigo, que é o artigo 20. Eu não sei se os senhores enxergam. Dá para enxergar aí? Dá, né? Não, pode chegar um pouco mais para perto. Diz lá, como diz o professor Floriano, a primeira ideia fundamental é a imposição do consequencialismo responsável. Né? Quer dizer, a ideia básica é a seguinte: se você decidir, quais as consequências que isso vai ter? Essa é a ideia geral. Diz lá, na esfera administrativa, controladora e judicial, veja que a lei fez questão de dizer esfera controladora, né? Bem, nós somos uma esfera administrativa, né? Quer dizer, o tribunal é um controlador, não precisa dizer controlador, nós somos uma esfera administrativa. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou a invalidação de ato, contrato ou ajuste, processo ou norma, inclusive em face de possíveis alternativas. O que ele quer dizer? O que a crítica que se faz doutrinariamente é que muitas vezes você decide em base numa coisa que se tornou moda no direito brasileiro, que é os princípios, né? Porque, na verdade, eu sou economista, né? E abandonei por razões econômicas, mas eu me formei. Eu descobri que o direito é melhor para enrolar os outros. Eu fiz direito, mas basicamente eu sou economista, né? Então, a minha geração de economistas, eu me formei. Aliás, quando eu fazia economia, doutor Cícero, era da minha turma, um pouco mais à frente era o ex-governador Eduardo Campos, né? E também um pouco atrás de mim era o governador Paulo Câmara. Então, eles não estudavam muito, viraram governador. Eu estudei muito, virei professor. Então, veja. Enfim. Mas o fato é o seguinte, a minha geração de economistas só tinha uma única preocupação, que era a inflação, né? A hiperinflação, né? Então, a gente se livrou nos anos 90 da inflação, da hiperinflação monetária. E parece que a gente caiu no outro problema, que é a hiperinflação de princípios, né? A partir dos anos 90, tudo é princípio, né? Tudo é princípio, né? Tudo é princípio. E o que eu quero dizer, resumindo essa preocupação aqui, se você decide com base no princípio da razoabilidade, no princípio da supremacia do interesse público, meu Deus do céu, o que é isso? Isso cabe tudo, pessoal. Cabe tudo. Então, assim, princípio da economicidade. Aliás, tem um livro muito interessante, talvez quem tenha entendido mais de perto o conceito do conteúdo do princípio da economicidade tenha sido o nosso querido amigo Gustavo Massa, que no seu livro, na sua tese, não sei se foi mestrado ou doutorado, que eu fui até orientador, tem esse livro aqui pela Fórum, na biblioteca, fez um trabalho excelente sobre esse tema. Mas, por exemplo, no âmbito do controle, a gente se apega ainda, fundamentalmente, ao artigo 71 da Constituição Federal, que diz lá, artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração pública direta e indireta deverão ser feitas quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receitas. E esse artigo ele faz
ligação com o 37 caput da Constituição Federal, que fala que nós precisamos pautar a ação administrativa pelo famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual o conteúdo normativo desses princípios? E aqui abro um parêntese, doutor Ricardo, para chamar a atenção dessa história de princípios. Né? Numa síntese rasa, basicamente é aquela história de Alexis Work. Né? Quer dizer, basicamente, você vai dividir as normas em basicamente princípios e regras. Né? Você tem princípios e você tem regras. Não é? Na verdade, qual a diferença? As regras, que eu vou chamar as leis, elas são enunciados prescritivos ou descritivos, pessoal? As normas, as leis, as regras dentro dessa tipologia são enunciados prescritivos. Né? A gente não aprende isso no direito? São enunciados que estão no mundo do dever ser. O que é um enunciado prescritivo, hein? Isso a gente decora lá em introdução, que não está muito a saco de lei de introdução. Mas o que é um enunciado prescritivo? Vamos supor, por exemplo, que você está doente, aí vai no médico. Adriano, por exemplo, qual seria uma doença aí? Pereba, está com a pereba aí, vai no médico. Não é o caso de Adriano, claro. Mas o cara está com a pereba, vai no médico, está estressado, aí baixou a imunidade, está com as pereba, o médico vai lá e prescreve um antibiótico, não é assim? Quer dizer que você vai ficar bom? Não. Primeiro que você tem que comprar o antibiótico, segundo ele tem que ter acertado que você tem, e você tem que tomar nos dias seguintes. O fato dele ter prescrito ou prescrevido um resultado não quer dizer que vai ser. Matar alguém pena de 6 a 20 anos. A maioria das pessoas matam os outros, fica por isso mesmo. Senão já não cabe a cadeia, imagine se todo mundo fosse para a cadeia. Ele prescreve uma conduta social, não quer dizer que é. E outra coisa, as regras estão no mundo do dever ser, não é no mundo do é. No mundo do é o enunciado físico. Se você cair, é causal. Se você cair, você leva uma queda e vai ralar o joelho. É causal. O direito, ele é nomológico prescritivo. O direito só existe na cabeça do homem, pessoal. A minhoca, o papagaio, o macaco, não faz sentido ter direito. Se tem aluno, professor, eu quero ver um spoiler, é fantasma. Se você viu um spoiler andando por aí, corra que é fantasma. A pessoa quer entender a pessoa jurídica. Não existe, não. Isso é uma fachada de um prédio. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica. É criado pelo direito. No mundo das regras, você tem o pressuposto de válido e não válido. Né? São a regra que entrou no sistema segundo regras postas pelo próprio sistema, que é exatamente as regras de processo legislativo que estão lá na Constituição. E se uma regra contraria a outra, aí você tem que expulsá-la ou pelo critério hierárquico ou pelo critério lex posterior derogat priori ou pela especialidade, porque esse é o sistema que é criado. Então você tem um extrato, para muitos isso é um extrato linguístico, você tem o mundo das regras, mas você tem um mundo superior, não superior no sentido de melhor, mas superior no sentido de outro extrato linguístico, que é onde vive a doutrina, né, onde vive a doutrina do direito e onde vivem os princípios. Eles são enunciados descritivos. Eles estão no mundo do ser. Por exemplo, suponha o doutor Ricardo Alexandre é um especialista em direito tributário, ele tem livros excelentes sobre isso. Então, o que ele fez? Ele olhou o CTN, olhou a Constituição Federal, regras, ele olhou o CTN e de lá ele construiu a sua doutrina. Então, ele descreveu aquilo que tinha naquela estrutura normativa. Então, o doutrinador do direito, ele é descritivo e não prescritivo. E ele está submetido ao juízo de verdadeiro e falso. Não é o caso do doutor, o doutor Ricardo, mas você pode ter um livro que comete um erro. Em relação àquilo que descreveu. Os princípios, a mesma coisa. Os princípios, eles não são criados pelo legislador. No entanto, muitos deles, com a guisa da força normativa, eles são positivados. Mas eles são revelados pelo cientista do direito. É como se fosse um lagozinho assim escuro, sabe, amigos? Que pesca e pague. É como se fossem os peixinhos que estão lá. Aí vai o cientista do direito e vai lá e pesca um princípio. Por isso que cada um pode criar o princípio que bem entender. Veja, eu estou falando uma parte da perspectiva
principiológica que se tornou, digamos assim, modinha na aplicação do direito. Não é? E nisso, o que acontece? Você tem uma hiperinflação de princípio, porque tudo pode. Eu me lembro que eu vejo vez ou outra, aparece um ex-aluno meu aqui fazendo defesa oral, e o cara vem com um princípio doido que eu nunca ouvi falar. Geralmente eles vêm com um terno com um número menor do que o devido, né? Porque é moda agora, né? Esses meninos vêm tudo com terno... É moda, né? Cabelo cheio de negócios, perna apertada. Professor! Ou então diz isso não me impressiona, porque eu sou macaco velho. Assim, vem com o princípio da cabeça doida dele. Pode. Mas o que eu quero dizer é que isso gerou uma insegurança jurídica muito grande. Porque o que é o princípio da razoabilidade? O que é o princípio do interesse público? O que é o princípio da legalidade? Ou, abre um parêntese para, estamos redesenhando o princípio da legalidade? Outras questões, sempre foi, ou pode ser diferente agora? E aqui eu abro um parênteses para um debate muito interessante que eu tive dia desses lá na minha disciplina do doutorado, porque a minha disciplina do doutorado, esse semestre, foi sobre teoria econômica da regulação. Na verdade, a gente discutiu teoria disruptiva. Sobre essa Uber, desse negócio do Uber, Airbnb, Waze, essas coisas. O Waze não esse na música, como é o nome? Spotify, todos esses debates, quais as implicações jurídicas em relação a isso. E um dos argumentos que se colocou, particularmente em relação ao Uber, foi um questionamento sobre aquela doutrina clássica, basicamente trazida por Eros Grau no seu livro Ordem Econômica na Constituição de 88, que vai dividir a atividade econômica em estrito senso, artigo 173, e prestação de serviço, 175. Quer dizer, fica difícil você enquadrar Uber nessa tipologia. E a pergunta que se faz doutrinariamente é, ele inventou isso, mas será que é assim mesmo? Isso reflete, no meu modo de entender, uma grande preocupação sobre esses rumos do direito administrativo. Quer dizer, será que é isso tudo? Então, esse artigo, ele traz uma preocupação, e juntamente com o artigo 21, que eu vou ler mais uma vez, diz assim, se você decidir, qual é o impacto que essa sua decisão vai ter? Por isso que a gente fala consequencialismo responsável. Veja que o artigo 21, quer dizer, quem fala é a tipologia do professor, o professor Floriano. Ele diz lá, artigo 21, a decisão que na esfera administrativa, controladora ou judicial decretar invalidação de ato, contrato ou ajuste, deverá indicar as consequências jurídicas administrativas. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. O que a gente vê na prática? Vou dar um exemplo claro. Tempo atrás, e a gente já faz isso. Muito do que tem aqui, a gente já faz aqui. Não é? Eu me recordo quando surgiu, há talvez 10 anos atrás, não é isso, senhores? A questão das cautelares aqui no tribunal. Tem uns 10 anos isso? Ricardo não era nem nascido. Há uns 10... Vê um cafezinho para mim? Então, quando surgiu, uns 10 anos atrás, essa questão de cautelares, há aquele furor cautelatório. Né? Então, a gente se sente até embevecido por poder, porque o servidor público é pau, né? É o pequeno poder, né? O cara sente... É a pequena autoridade. Então o cara, você quer acabar com essa licitação da Secretaria de Educação. Isso é um absurdo. Então você fica tomada por aquele furor do pequeno poder e a gente saiu dando cautelar a todo modo. Depois, com o passar do tempo, a própria casa foi amadurecendo. E vai dizer, a gente vai dar uma cautelar, mas qual a consequência disso? Eu me lembro que eu mesmo dei uma cautelar um tempo atrás sobre a questão do lixo em um determinado município. Tinha uma irregularidade no contrato e eu tinha uma alternativa clara, que era mandar parar o contrato, suspender o contrato, o pagamento. Tá, e o lixo vai ficar como? E a cidade vai ficar sem lixo? E o hospital vai ficar sem medicamento? E a escola vai ficar sem merenda escolar? E aí, o que é que eu decidi? Isso tem várias decisões aqui. O que é que eu decidi? Bem, uma decisão razoável é você continuar a executar o contrato pelo preço do contrato anterior.
Resolveu? Não sei, porque eu não acompanhei depois o que é que deu, mas é uma decisão consequencialista. Porque parece, e esse é o lado que a gente discute, parece muito confortável para o controlador ele sentar na cadeira e tome canetada. Não é? Os nossos queridos amigos da Procuradoria percebem diariamente esse tipo de dificuldade. Dá uma lapada, e aí, bicho? Como é que eu vou administrar na base se o tribunal mandou suspender aquele negócio? Como é que eu vou fazer? Né? E aí, esse consequencialismo ele vai mostrar a ruptura com o princípio da estrita legalidade. Né? Quer dizer, a lei a realidade é muito mais complexa do que a própria lei. Eu me lembro que há uns anos atrás ligou a mãe de um amigo meu aqui para o meu gabinete. Aí ligou, Marco, não sei o quê, porque sou professor, o povo fica ligando para mim. Aí ela disse, olha, eu estou querendo comprar uns ar-condicionados, sou de um órgão público, estou querendo comprar uns ar-condicionados, e me parece que tinha uma loja, não sei se era o Carrefour, não me lembro mais, que não tinha por praxe não participar de licitação, mas os ar-condicionados eram mais baratos. Então ela disse, olha, o senhor acha que eu tenho que fazer o quê? Fazer a licitação e comprar mais caro, ou arranjar uma dispensa meio mal assombrada e comprar lá no Carrefour? Eu disse, minha senhora, é melhor fazer a licitação, né? Porque daqui que prove, né, que isso realmente teve boa-fé, economizaria, sei lá, 5, 10 mil reais. Sabe? Daqui que prova que é boa-fé, você vai ficar 2 anos levando a pecha de corrupta no seu prédio e aqui choramingando aqui pelos gabinetes para provar a sua inocência. Né? É a questão fundamental. Né? Quer dizer, qual é o impacto que a gente tem da legalidade? Então, essa instabilidade do controle vis-à-vis legalidade é o que a lei procura determinar. Né? Aliás, eu me lembro muito claramente, tem uma história muito interessante, diz que o cara, com relação a essa dissincronia decisória, eu me lembro que teve um caso há uns anos atrás, isso tem a ver com a questão do poder de polícia, da vigilância sanitária, o indivíduo criava porcos, né? Tinha uma pocilga, e aí chegou um fiscal da vigilância sanitária e disse, olha, o senhor dá o quê para os seus porcos comer? Não, eu dou resto de comida, né? Lavagem e tal. É um absurdo, pelo artigo tal, tem que ter padrões de higiene, não sei o quê, está multado. Eu disse, mas eu faço isso há 50 anos, minha família está multado. Aí ele fez um investimento alto, melhorou lá, e chegou tempos depois outro fiscal, o senhor dá o quê para os seus porcos? Não, eu dou comida de primeira qualidade, a gente tem padrões de higiene, dou até carne para os porcos comerem. Isso é um absurdo, porque o povo morre de fome, e o senhor está dando esse tipo de comida para o porco. Está multado com base no princípio da dignidade da pessoa humana, sei lá. Aí multou os porcos. Aí daqui a pouco chegou um terceiro fiscal. Aí disse, o senhor faz o quê aqui? Eu estou tentando criar porco, mas seus amigos vieram aqui me quebrar, mas eu continuo porque é uma tradição da família. E o senhor dá o quê para os seus porcos comerem? Rapaz, eu dou um vale alimentação. O porco vai no shopping, depois ele volta. Eu não quero nem saber o que o porco come. É um pouco isso, quer dizer, com base nessa decisão decisória. Qual é a crítica que se faz? Qual foi a crítica que os órgãos de controle fizeram em relação a esses 2 dispositivos? A crítica que se fez foi o seguinte, não há nos autos, e é uma crítica parcialmente pertinente, não há nos autos subsídios suficientes para que o controle diga o que é que vai ser feito. Quer dizer, você julga, embora, evidentemente, a gente está no âmbito do direito material, e não do princípio do direito material, e não do princípio do direito formal, né? Porque nós somos uma corte administrativa. O argumento do TCU é que não há subsídios. Quer dizer, nós não conseguimos dizer quais as consequências. Porque nós não temos subsídios em relação a isso. Então, você tem a tensão, ela está presente exatamente dessa questão. Quer dizer, de um lado você tem os órgãos de controle que talvez não tenham condições suficientes de decidir consequencialisticamente, porque a gente não sabe quais de fato os efeitos daquela decisão, e do outro lado o administrador que se vê diante de uma situação de insegurança. E isso é verdade, isso é muito claro. Por exemplo, teve um caso muito interessante que foi em relação a uma concessionária, acho que no Paraná ou em São Paulo, que o que aconteceu? Você tinha um contrato e o contrato estabelecia de que os riscos de greve, de depredação, eram riscos alocados ao poder público, porque o poder público tem o direito de polícia, né?
Então, o poder público tem o Estado, o monopólio da força. Então, se tiver uma greve, tem que proteger o patrimônio, é papel do Estado. Aí teve uma greve, quebraram as cabines de postagem do pedágio. Quem é que tinha a responsabilidade contratual para reparar esses pedágios? O poder público. Só que o poder público tem que fazer a licitação. Ia demorar não sei quantos meses e estava lá sem cobrar o pedágio. Aí o que a concessionária fez? Reconstruiu os pedágios e cobrou do poder público. Aí o poder público arranjou um jeito, não sei se pagou, aí parou no controle, dizendo que não pode pagar. E aí como é que fica? Não pode pagar porque, como é que eu vou pagar? Contratualmente, isso aí. Se era o Estado que tinha a obrigação de fazer essa construção, reparação, mediante licitação do pedágio. Porque a vida real é muito mais complexa do que está nos manuais. Né? Eu dei vários exemplos aqui, eu posso citar vários exemplos da questão do consequencialismo. Outra questão que o parágrafo único estabelece é que a gente precisa preservar, a decisão tem que ser proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, não podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas em função das peculiaridades do caso. Isso claramente é uma ideia que tem a ver com o big direito administrativo, né? Que é concessões, é PPPs. Né? Uma simples... Eu me lembro que teve um caso muito interessante, eu vou falando de história, eu gosto de contar a história. Teve aqui na duplicação da BR-101 para João Pessoa. Há alguns anos atrás, essa segunda etapa foi duplicada pelo Exército. Né? Passou alguns anos para duplicar. E quando começou a fazer um dos trechos, se depararam com utensílios de barro que acreditava-se que era do homem pré-histórico nordestino. Que também não devia ser grande coisa, né? O homem pré-histórico nordestino. Aí vão parar a obra para o homem pré-histórico nordestino. Aí chamaram... interditaram o trecho, a obra ficou parada. Vamos chamar o pessoal da universidade, vamos fazer os estudos, aquele negócio de carbono 14, aquele negócio todo. Aí descobriu-se que não era um homem pré-histórico, era resto da primeira obra, há, sei lá, 40 anos atrás. A peãozada comeu na tigela de barro e jogou fora. Aí, pô, ficou 40 anos. É custo. É custo. E digo mais, e tem um problema grave aqui de fundo, que eu não vou debater com os senhores, porque não é pauta da nossa discussão. O controle está desaparelhado para entender essa realidade. Né? Eu escrevi um artigo que até... esse artigo foi publicado num livro muito interessante que tem na biblioteca do professor Egon Bockmann, do Paraná, que é sobre taxa interna de retorno e concessões. Né? Taxa interna de retorno, reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, tem um artigo meu lá sobre a impropriedade do uso da taxa interna de retorno para reequilíbrio de concessões. Porque eu disse que está errado esse negócio de TIR, está errado. Né? Então, o que acontece? Você tem várias decisões do TCU ou dos tribunais lastreando o reequilíbrio econômico em relação à taxa interna de retorno quando economicamente está errado. E o concessionário fica como? É isso, é basicamente isso. Quer dizer, e aí, qual é o desafio nosso? Eu acho que o desafio abre-se um espaço e uma oportunidade para o controle, para quê? Para, sem abrir mão da legalidade, mas talvez repensando o legalismo, melhorar os nossos parâmetros de eficiência. Quer dizer, é preciso estudar mais taxa interna, porque esses cursos aí a gente estuda, pessoal. Eu, inclusive, um pouco menos talvez, porque virei professor, mas a gente passa no concurso e nunca mais estuda. Nunca mais estuda. Ou quando estuda, estuda errado. Quer dizer, aí você pega um livro desse, direito não sei o que, descomplicado. Não tem como ser descomplicado, vai ser complicado. Aliás, o livro monte deve ser direito administrativo muito complicado. Porque o negócio é muito complicado. Então, isso vai demandar, e aí louva-se, inclusive, esse Tribunal de Contas, que tem um corpo funcional de excelência. Mas é exceção, viu, pessoal? É exceção, viu? Quer dizer, aqui a gente ganha bem, a gente tem estímulo para estudar, mas a maioria da administração pública ganha pouco e é despreparada. Ganha pouco e é despreparada. Então, como exigir que a pessoa vai ter condições e paciência para estudar uma doutrina tão sofisticada? Então, você tem um descontrole, você tem, na verdade, um descompasso entre
a doutrina, a economia, a questão multidisciplinar, a capacitação. E louvo-se esse tribunal, repito, porque nós temos uma escola de contas que completa 20 anos. Então, há 20 anos a gente está capacitando, está treinando. Muitas vezes, é curioso, a gente faz curso aqui e não vem ninguém também. Porque os cursos são à tarde, vou levar meu menino para o balé. Vou ver a novela, vale a pena ver de novo, que agora é a novela belíssima. Agora nem é mais, né? Porque agora é tudo agora é Netflix. Eu estou vendo Netflix. Aí o cara não vem de tarde. Né? Veja, cursos excepcionais. Teve um curso aqui de um pessoal da Universidade de Viçosa, um tempo atrás, sobre engenharia econômica. São livros extraordinários. Porque se a gente não estudar, para que serve? A gente está fazendo o quê aqui? Para julgar. Eu sou do tempo ainda que a gente no relatório botar sem prévio empenho. Não tem prévio empenho na prefeitura. São bobagens, não acrescenta absolutamente nada. Então, o grande tensão que tem aqui é, de um lado, o controle dizendo eu não tenho subsídios para dar a consequência da minha decisão. Para os advogados, né, o setor privado, ele vai dizer, então não decida. Por outro lado, a gente vai buscar um mínimo. Na verdade, o grande desafio dessa norma do artigo 20 e 21 é estabelecer um mínimo de consequência. E não dar uma canetada na legalidade. Né? Se você suspender um edital, e aí? Vai acontecer o quê? E repito mais uma vez, isso é feito. Isso está sendo feito. Então, assim, eu não acho. Eu estou só até uma voz isolada, de certa forma, em torno desse debate no âmbito dos tribunais. Não acho que é contra o Tribunal de Contas, não. Não acho que é contra o Lava Jato, nem acho que é contra o Ministério Público, nem coisa nenhuma, não. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente melhorar, para a gente aprofundar. Porque a coisa mais fácil do mundo é julgar pela legalidade. Que é fácil, né? Faltou não sei o quê, não sei o quê. Tome lapada. E a gente julga um monte de processo. Mas qual é o impacto? E aí isso tem a ver com consequencialismo, com os impactos econômicos das decisões, que são absurdas, são incríveis. Eu vou dar um exemplo muito curioso que acabou de sair, que foi o caso das concessões de São Paulo. O caso das concessões de São Paulo está rolando agora. Saiu um artigo sábado na Folha de São Paulo com todo esse debate. Bem, então acho que o grande problema aqui é o artigo 20 e 21. 22. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo do direito dos administrados. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade do ato, contrato ou ajuste, processo ou norma, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Ele diz assim, se coloque no lado do administrado. Eu não queria administrar, eu não consigo nem administrar minha casa. Quanto mais... Eu sou até uma pessoa conscienciosa, porque eu vejo que é difícil. Embora devo dizer que nunca ninguém foi no meu gabinete nesses 20 anos dizendo que era culpado de coisa alguma. Né? Só vai inocentes e pessoas imaculadas. Né? Mas a gente vê muitos casos que é muito difícil a administração pública. É muito difícil. Não é bronca. Então, assim, o que a gente o que a lei procura exigir do controle é obstáculos e a realidade fática do gestor, políticas públicas existentes e o direito dos administrados envolvidos, que tem a ver também com parâmetros de consequencialismo. Quer dizer, se coloque do lado do administrado, se coloque no lado de um gestor em um pequeno município. Né? Porque, veja, dia desse eu julguei um processo de, sei lá, se era Camutanga ou Lagoa dos Gatos. Eu não sei nem onde é, nunca fui em Lagoa dos Gatos. E pretendo também nunca ir em Lagoa dos Gatos. Não falar isso não, depois eu recebo o título de cidadão de Lagoa dos Gatos. Não vou dar essa ideia, de ideia retirada. Aliás, isso me lembra uma história, certa vez, que Nelson Rodrigues estava conversando com o Otto Lara Rezende, que era muito amigo do Otto Lara Rezende. Ele disse, olha, inclusive, porque não sei o quê, o Otto Lara Rezende era mineiro, né? Aí Nelson Rodrigues disse, porque o Castelinho, que era o Carlos Castelo Branco, que era um grande jornalista político, é mineiro. Aí Otto Lara disse, não, Castelinho não é mineiro, não. Como Castelinho? Eu conheço Castelinho há 40 anos. Não, ele não é mineiro, não. Ele é de Teresina, ele é do Piauí. Aí ele disse, pô, ninguém é do Piauí.
Aí ele escreveu um artigo dizendo que ninguém é do Piauí. Aí começou a surgir os piauienses ilustres. E ele recebeu o título de cidadão piauiense, Nelson Rodrigues. Então, os Lagoa do Carrense, sei lá, gatenses, ilustres, me desculpem. Então, assim, eu nunca fui lá. Então, às vezes é muito fácil no meu gabinete, tem ar-condicionado, ver um negócio lá, tome lapada. Então, sabe? Mas talvez o amadurecimento, depois de 20 anos aqui, facilite isso. Talvez essa sensibilidade não tenha o Juris Baby que acabar de passar no concurso. Tem vários aqui que passaram no concurso. É um absurdo e tome lapada enfim. Não é? Isso transcorre não só com o aspecto da legalidade, como o aspecto, por exemplo, de uma questão teoricamente mais técnica, que é a questão das obras de engenharia, por exemplo. E eu não sou engenheiro, mas, por exemplo, eu falava dia desses num evento em Minas Gerais, e estava lá 2 grandes nomes do TCU, que eu dizia o seguinte, isso é uma reflexão que eu tenho feito. Se você, com base em todos esses negócios de lava-jato, essas coisas horrorosas, você diz que a roubalheira é em torno de 5%, como é que você tem obras superfaturadas de 80%, de 100%? Então, alguma coisa está errado. Então, é possível que esses valores ditos como superfaturados não sejam. Ou seja, é possível que haja, por imprecisão técnica, um superfaturamento do superfaturamento. Ou seja, está controlando errado. E é possível. Isso a gente vê muito claramente em concessão de demanda, concessão de rodovia. Tem um artigo publicado sobre isso. Concessão de rodovia. A sorte minha é que ninguém lê meus artigos, né? Mas está lá. Algum dia alguém vai ler. Mas está lá. Baseado em estudos de 70 concessões. É o trabalho de Guache da Universidade de Berkeley. Então o debate existe. Então, é basicamente isso que está tentando estabelecer na lei. Veja, é uma lei sobre lei, é uma lei que vai tentar dar um guia para interpretar as leis. Não quer dizer que vai ser, não. Veja, se a lei pura, material, ninguém sabe se ela tem aplicação, quanto mais essa. Mas ela repercute uma transição, uma ruptura do direito administrativo e uma oportunidade de fazer uma ruptura com a doutrina do controle no Brasil. Não é? Que os nossos amigos aqui já são ícones, já são pessoas que têm uma expressão muito grande. Diz lá o parágrafo 2º. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Essa ponderação nós já fazemos. Quando a gente vai julgar, a gente já vê. Basta ir lá no plenário, o cara não é reincidente. Porque veja curiosamente, isso aconteceu ao longo dos últimos anos. Um dos problemas, uma das coisas importantes que nós temos são os limites da lei de responsabilidade fiscal, né? Por exemplo, limite de despesa de pessoal. Então, o limite de despesa de pessoal é despesa de pessoal sobre receita corrente líquida. O que aconteceu, sobretudo em 2013, em 2015, 2016? Aconteceu a maior recessão da história do país. Então, o PIB diminuiu 3,5%. Eu não sei quanto diminuiu, inclusive, o fundo de participação. É possível até que tenha diminuído mais do que 3,5%. Ora, despesa do pessoal sobre receita corrente líquida. Se a receita diminui, o percentual aumenta. Então, o município joga parado e aumenta seu percentual de comprometimento com despesa do pessoal. Vamos dar lapada? Não vamos dar lapada. Ele não fez nada. Vamos demitir? Não vamos demitir, né? Aí é dar o conteúdo ao princípio da razoabilidade. Aí tentar dar o conteúdo. O próprio Carlos Ari Sundfeld tem um artigo muito interessante que chama Direito é Preguiça. É um artigo que tem na internet, eu recomendo a vocês. Direito é Preguiça. Que é exatamente isso. Quer dizer, você pega um princípio, tudo pode. Né? Quer dizer, Dostoiévski dizia, né, e Nietzsche repetiu, né? Quer dizer, se Deus não existe, tudo é possível. Né? Então, se há princípios, tudo pode. Quer dizer, é um pouco esse parâmetro que a gente tem que utilizar. Outra discussão. Previsibilidade e estabilidade nas relações. É o artigo 23. A decisão administrativa controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma ou conteúdo indeterminado, impondo novo dever
novo condicionamento de direito deverá prever regime de transição quanto indispensável para que novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Na verdade, é a questão de normas de conteúdo indeterminado, quer dizer, mudança de interpretação dos órgãos de controle, né? Existe um princípio de que a norma, a interpretação rege pela época de acontecimento do fato, né? Aqui tem uma peculiaridade, porque a gente julga depois que aconteceu, né? Então, assim, isso já fazemos também, quer dizer, qual o prazo que a gente vai dar para mudança de interpretação? Isso parece muito consolidado no âmbito tributário. Eu não sei, eu não sei nada tributário, queria ouvir depois o doutor Ricardo. Mas no âmbito administrativo isso é mais complicado. Quer dizer, a ideia fundamental é como é que a gente vai, qual o impacto que isso vai ter sobre mudança interpretativa. Seria razoável que estabelecesse um prazo, só daqui a 6 meses começa a ter, ou seja, o que a lei propõe que seja feita é uma espécie de vacatio legis interpretativo. É razoável. Eu estou dizendo que está certo ou está errado, não. Eu estou dizendo que é razoável. Veja que a pauta, no meu ponto de vista, a pauta é de amadurecimento do controle, de amadurecimento do modus operandi. Mas existe muita questão muito mais complexa. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo com um aluno meu, Roberto, sobre o artigo 2021, sobre a questão de mudanças estratégicas em concessões. Quer dizer, a menina do meu gabinete disse: professor, o senhor lê esses negócios todinho que o senhor diz? Até que eu leio. Minha estagiária disse: professor, o senhor lê essas coisas que o senhor vive falando? Eu leio. Enfim, porque você tem exatamente esses desafios. Quer dizer, qual o desafio consequencialista? Como isso vai mudar a estratégia dos gestores, do setor privado? Porque do jeito que está, você tem uma estratégia. Quanto mais insegurança jurídica, maior o preço das concessões, maior o preço do contrato, porque ele precifica. Não tem nenhum menino buchudo nesse negócio não, pessoal. Insegurança é risco e risco é custo. A insegurança jurídica impõe, a insegurança do controle, o vai e vem do controle, impõe um custo para todo mundo, para toda a sociedade. Um custo que está presente no contrato. Não é? Eu estou falando de Tribunal de Contas porque eu posso falar de Tribunal de Contas porque eu estou no Tribunal de Contas, mas eu vejo coisas impressionantes em outras searas, como o Ministério Público. Eu acho coisas absolutamente impressionantes em outras searas em relação a isso. Bem, o artigo 24, ele diz: a revisão nas esferas administrativa, controladora, judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado, com base em mudanças posterior de orientação, a declaração de invalidade. Considera-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa e ainda adotados por prática administrativa reiterada. Ele abre, inclusive, a obrigação, me parece, de estabelecer súmulas interpretativas dos tribunais. Tivemos até, capitaneado até pelo Ministério Público, há um tempo atrás, essa iniciativa aqui de termos súmulas. Por aqui muda toda hora também, né? Muda toda. O Supremo muda toda semana, né? O mundo. Aliás, eu tenho um querido amigo meu, que é o professor Marcos André Mello, né, cientista político aqui, né, que escreve na Folha de São Paulo toda segunda-feira. Né? Acho que talvez seja um dos principais cientistas políticos no Brasil. Ele disse: Marco, o Supremo não é essa confusão, porque a gente reclama que o Supremo julga aleatoriamente. Ele disse: rapaz, o problema é o seguinte: como as pautas de interesse público estão mais visíveis no Supremo hoje, todo mundo está vendo isso. Mas ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Varia. Então, assim, como extrair segurança em relação a isso tudo? Também um debate que se coloca. Outro debate que tem a ver, que está no parâmetro dessa lei, acho que outro dispositivo vai falar isso mais à frente, é o seguinte: o nosso modelo clássico de direito, daqui a pouco eu estou terminando, que eu já estou até ficando cansado, mas o modelo clássico do direito administrativo brasileiro, ele é um modelo dualista, ou seja, o ato é nulo ou ele não é nulo. Quer dizer, você não pode ponderar
modular o efeito dessa nulidade. No direito civil você tem ato nulo e anulável, não é isso? Você tem uma modulação do impacto. No direito administrativo, não sei porquê, é tudo ou nada. É curioso, tem decisão do Supremo, já de muitos anos atrás, do ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: bem, eu acho que eu posso estabelecer a anulação do ato administrativo com efeito ex nunc. Porque não pode, né? Porque a gente não aprende, né? Que a anulação é ex tunc, né? O querido livro do professor Ricardo, professor João de Deus, mostra isso claramente. De que a anulação é ex nunc, now, ex tunc. Para trás, e o grande professor João Maurício dizia para a gente, né? Ex tunc, tudo. Para trás, para frente, né? Então, a anulação, ela vai desconstituir todos os efeitos jurídicos. Embora, é claro que há limites à anulação, como critério temporal. Isso está na lei de processo administrativo. Mas, assim, por que não eu ter uma anulação ex nunc? Por que não eu modular o efeito da anulação? Isso está por trás de um direito administrativo mais moderno. Eu preservo o que foi feito. Ele só errou, não foi porque é bandido, não. Errou porque as circunstâncias mudaram, econômicas mudaram. Então, como é que eu vou modular? Então, eu abro espaço para uma modulação dos efeitos da decisão do controle. É difícil? Pô, é difícil pra caramba, cara. Porque é mais fácil pela legalidade. Tome lapada e eu vou para casa com a consciência tranquila. Achar uma solução é mais difícil. Achar uma solução é mais difícil. Não é? Porque os desafios são complexos. Os desafios são complexos. Ele diz no artigo 26, porque o artigo 25 foi vetado. Eu não sei nem o que era o artigo 25. Eu só estudei o que tem. O que foi vetado, eu não sei. Foi o quê? Como o doutor Ricardo sabe tudo, ele diz que é ação de quê? Declaratório de invalidade. Ou sabe Deus o que seria isso. Diz lá: para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o que somente produzirá efeitos a partir de sua publicação na publicação oficial. Isso consolida algumas coisas importantes que o direito administrativo, na prática, que não está no manual, na prática, passou a adotar de uns anos para cá. Vejamos. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa, inclusive em caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, quando for o caso, após realização de consulta pública e presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso. Consulta pública. Eu quero ouvir o que o setor privado tem a dizer sobre caso polêmico. Como acontece na prática? Vem o povo do estado, do município, falar com o conselheiro aqui, falar com o departamento aqui no tribunal. Não é assim? A gente atende informalmente, não tem processo, não tem nada, é uma conversa. A gente já faz isso. Então o que eu quero dizer é que não vai acabar o controle, não. A gente já faz isso. Já faz isso. Não é incomum você encontrar pelos corredores agentes do Poder Executivo vindo conversar com os técnicos do tribunal, conversar com o núcleo de engenharia, conversar com o pessoal de outros departamentos aqui, para o que o tribunal acha sobre isso. Ou seja, é quase um controle consensual, um controle administrativo consensual, que tem a ver com a ideia clara de que o controlado não é inimigo do controlador, não. A gente não está numa visão dicotômica de cachorro correndo atrás, de gato correndo atrás do rato, não. O meu direito que eu fui gestado era um direito dicotômico e sectário, né? Quer dizer, a gente chegava no município, isso nos anos 90, babando sangue, né? E ficando feliz quando encontrasse um bocado de irregularidade, né? Ou partindo do pressuposto que todo mundo é safado. Aliás, essa é uma preocupação agora nesses tempos lava-jato, né? Todo mundo é bandido até prova o contrário, né? Porque eu acho que não é por aí também, não. Não é por aí também, não. Né? E eu não tenho nada a ver com o nosso debate, mas também acho que não pode sair por aí dando opinião, eu acho que a gente tem que preservar no âmbito do processo as nossas questões. Mas abre-se a possibilidade para um direito administrativo consensual, ou melhor, negocial. Eu vou debater com o setor privado. Qual o problema? Qual o problema de ouvir o setor privado? E esse setor privado, ele vai estar presente porque ele tem mais expertise técnica, pessoal.
tem mais expertise técnica. Eu, por exemplo, estudei muito, e agora muito nos últimos anos, essa questão de remodelação de concessões, de PPP. Agora vai lá fazer, não sei fazer não. Eu não sei fazer nada. Eu sou apenas um professor, então eu não sei fazer nada. Eu, como controlador, também eu nunca fui numa obra. Não sei nem como é que funciona uma obra. Então assim, pô, eu quero ouvir como é, eu tenho curiosidade, então eu gosto de ouvir as pessoas. Então o controle tem que ouvir também. Mas isso tudo de forma transparente, pessoal. Isso de forma transparente e de forma legítima. É isso que está aqui. Sob o parâmetro de consulta pública e estabelecer o que a gente vai chamar de um direito administrativo negocial. Eu abri prazo para ajustes. Não é que tem a ver com a ruptura com o modelo sectário de nulo e não nulo. Quer dizer, eu vou abrir prazo para que as irregularidades sejam sanadas. Não é só dar lapada, não. É abrir prazo para que as irregularidades sejam sanadas. Né? Isso já aprofundamos ao longo dos anos com o TAG, né? O termo de ajustamento de gestão, que é uma coisa que vários tribunais fazem isso. É fantástico, extraordinário. Né? Veja, o trabalho do Tribunal de Contas, talvez ele não se esgota, obviamente, no plenário, mas existe um mundo que vai demandar de todos nós antes. Isso requer o quê? Estudo, preparação, análise. Tem que estudar negociação, tem que estudar isso tudo. Veja o debate, veja o desafio. Né? Eu estou falando nisso aqui, esse é o direito do século XX, viu? Isso aqui é para estar funcionando em 1990. A gente está falando isso em 2018. Imagina com essas rupturas que a gente tem aí. Né? Com essas rupturas. E eu me sinto muito a cavalheiro para falar porque eu sou um híbrido fértil. Né? Quer dizer, eu sou um cara que ao mesmo tempo é do controle e ao mesmo tempo é professor. Quer dizer, eu vivo e eu me alinho ao pessoal, a essa corrente doutrinária, mais de ruptura no direito administrativo. Né? Mais no direito administrativo. Então diz aqui, o compromisso do referido caput servirá para buscar a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses das partes. Não poderá conferir desoneração permanente do dever ou condicionamento de direito reconhecidos pela orientação geral. Então, continua o administrado sendo obrigado às suas atividades, suas tarefas. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis. Tem que ser claro o que é que eu vou fazer, porque muitas vezes o administrado sai daqui com a decisão judicial e agora? Eu vou fazer o quê? Vai bater lá no gabinete do doutor César Caula, vai perguntar, doutor, e eu faço o quê agora? Rapaz, sei lá. Né? Aliás, isso me lembra muito uma vez que eu vi uma palestra talvez tenha sido na minha geração o mais importante, relevante economista, foi o professor Mário Henrique Simons. Né? Mário Henrique Simons esteve aqui em 88, 87, eu era aluno de economia, e ele deu uma palestra aqui na UPR. Não sei se alguém foi para essa palestra. Foi a única vez que eu vi o professor Mário Henrique Simons. Ele contou a seguinte história, a questão dos economistas. Né? Ele contou que o Imbuá, né? O Imbuá, aqui é Imbuá, né? A centopeia, o Imbuá, estava com reumatismo em várias patas. E já tinha ido para vários médicos, veterinários do mundo animal, e ninguém tinha resolvido. E ele já estava usando mais de 40 muletas, aí disse, pô, tô lascado. Aí encontrou com a amiga dela, Formiguinha. Ele disse, Formiguinha, tua situação está muito difícil. Eu só faz o seguinte, você vai para um amigo meu que é economista. Porque ele está com as ideias boas, inclusive nos anos 80 era a época dos planos heterodoxos. Né? Você vai lá no amigo economista, rapaz, ele tem ideias ótimas, ele faz cálculos maravilhosos e tal. Aí tá bom. Aí foi lá para o economista. Ele analisou, fez cálculos e disse, olha, eu tenho a solução para a senhora. Pelos meus cálculos, eu só faço o seguinte, eu só transforma em galinha, porque no máximo vai ter reumatismo numa perna só. Aí o Imbuá ficou felicíssimo, né? Pô, retado. Aí quando ia saindo da sala, virou pro economista e disse, doutor, me diga uma coisa, como é que eu faço para me transformar em galinha? Rapaz, sei lá. Não tenho a menor ideia. Então esse síndrome do Imbuá é o que acontece muitas vezes aqui nas decisões da gente. A gente decide, mas não dá consequência ali. E agora? Faz o quê a administração pública? Como é que eu vou resolver a escola sem merenda? Porque a administração é a vida real. Né? Os códigos, os livros, é um mundo fantasioso que tenta simular e às vezes emular a realidade. O problema é a vida real, né? Que é bronca. Né? Eu não queria ser do executivo jamais, mas esse é um grande desafio.
Deverá prever com clareza as obrigações das partes e o prazo para seu cumprimento. Artigo 27. Já está acabando, sei que os senhores estão cansados, já está acabando. Quanto está o jogo? Tem um jogo agora, né? Entre as coisas sem importância, o futebol é a mais importante. Sabia? Sabe, sem dúvida. Diz lá, proporcionalidade, seja lá o que significa. A decisão do processo nas esferas administrativa, controlada e judicial poderá impor compensação com benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultante de processo ou na conduta dos envolvidos. Compensar. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvida previamente as partes. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Isso é outro preconceito. Há dois preconceitos que a lei vai procurar resolver aqui, né? O preconceito de uma eventual compensação, porque você transacionar, você conversar com você não pode conversar com o setor privado, porque é crime. Você é um controlador, então você tem que se preservar. Não é? É como se fosse é como se nós tivéssemos na nossa posição sacrossanta de um padre que vai apenas ouvir no confessionário, né? Quando às vezes o próprio padre tem mais problemas de pecados do que o próprio aquele que confessa. Mas o fato é o seguinte, a gente fica lá preso numa cabine apenas ouvindo, não pode interagir com o concessionário, com o administrado. Então a gente tem que romper essa lei, ela caminha para uma ruptura de postura, para uma ruptura filosófica do controle da administração. Vai pegar? Não sei. Sei lá. Mas já existe isso. E tem outra coisa interessante que a gente fala aqui, que a lei vai procurar pontualizar nessa compensação, a possibilidade do uso da arbitragem, que já estava na lei da PPP e agora está na lei do RDC e está também nesse novo projeto de lei de licitações, que breve, acredito eu, deve ser aprovado e já contempla a possibilidade da arbitragem para o setor privado. Nós temos preconceito. Por que nós temos preconceito? Porque existe o tal princípio da indisponibilidade do interesse público. Ora, para o TCU, durante muitos anos, eu não posso dar ao setor privado a prerrogativa de resolver um conflito público porque ele não tem o poder emanado pela lei. Ele não está cristalizado pela presença do interesse público. O interesse público é de todos, pessoal, inclusive do setor privado. Então, a administração ela tem que ser negocial, a administração tem que dialogar. É o parâmetro, o princípio da administração dialógica. Ela vai dialogar com o setor privado. A administração pública ela tem que aceitar a arbitragem por uma razão muito simples. Se for para o judiciário, é fria. Porque o judiciário demora, quanto mais demora, maior o custo, e o judiciário, pasmem, julga com base em Elilope Meirelles. Aí lascou. Aí lascou, bicho. Aí lascou. Então esse é o grande problema. Tem um caso muito interessante aqui, que eu até trouxe para vocês, que é o caso das concessionárias. Acho que está bem documentado. Acabou de sair um artigo muito interessante da professora, deixa eu ver se eu acho aqui, da professora Gabriela Egger Pinto, da FGV, que o título é o seguinte: o caso da anulação dos aditivos de 2006 da Artesp, que é a agência reguladora lá em São Paulo. Seria diferente à luz da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro? O que aconteceu? Você tem 12 concessões de estradas em São Paulo e essas concessões foram os contratos foram renovados, eles foram reequilibrados em 2006 com base nos critérios de demanda estabelecidos no contrato. 2006. Não é? Por mais 20 anos, sei lá. Enfim. Os contratos vão acabar agora em 2019. Os contratos vão acabar em 2019. Boa parte deles. Em 2006, esses contratos foram reequilibrados com base nos critérios de demanda estabelecidos nos contratos de concessão. Em 2016,
se não me falha a memória, o Estado de São Paulo contratou a FIP, Fundação da Universidade de São Paulo, para ver se aquelas repactuações de reequilíbrio estavam corretas. E a FIP disse, não, está errado. Não era para ter feito daquela forma, porque aquele critério foi o critério de demanda estimada do concessionário. E você deveria ter feito pela a demanda real e não pelaquela estimativa feita pelo concessionário. Resultado, o governo deu prazo para, me parece, rescindir os contratos de concessão. A pergunta é, são 12 concessionárias, todas as estradas paulistas. Como é que fica agora? O judiciário mandou retornar as concessões todas para o Estado. Primeiro, o Estado não tem condições de utilizar isso aí, não tem dinheiro. As estradas são excelentes. O concessionário agiu de boa fé, porque o critério estava no contrato. E agora? Veja, são casos clássicos que a gente se depara todo dia, que tem a ver com o artigo, e aí o argumento é o artigo 20 e o artigo 21, né? Como é que eu vou me pautar diante de parâmetros de consequencialismo? O que mais? O artigo 28 diz: o agente público responderá pessoalmente às suas decisões. Foi vetado porque dizia respeito a esse é o princípio que a gente chama da preservação do administrador honesto. É aquela história, né? O cara está no lugar errado na hora errada, né? Então ele assina um documento e às vezes ele agiu de boa fé e se lasca. Eu já tive alguns casos em relação a isso. Difícil é você provar se o cara agiu boa fé ou ele é um artista, né? Ou ele é um grande ator, né? Mas da forma como você tem, em termos de penalização do administrador, você tem uma parcial paralisia decisória. Quer dizer, o cara não quer decidir. E aqui você tem muitos exemplos aqui no tribunal de pessoas que foram daqui para o executivo. Disse, pô, rapaz, eu não vou assinar esse negócio não, porque não estou entendendo, vou me lascar. E se lasca, muitas vezes se lasca, né? Então ele não decide. Então qual é o caminho mais fácil? É não decidir. Eu vou decidir nada. Porque eu vou empurrar com a barriga. Então, assim, é uma tentativa doutrinária que foi arregimentada pela lei para diminuir a assimetria, a paralisia decisória, para ver se o cara pelo menos tem mais coragem de decidir, né? Porque do jeito que está, eu mesmo sou frouxo, eu não ia decidir nada. Eu vou decidir isso aí, depois eu fico sozinho, o cara fica sozinho, pô. O administrador assina um troço e depois, cadê os amiguinhos? Vai tudo embora. Enfim, é isso aqui. O que mais? Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridades administrativas, salvo a mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública, manifestação dos interessados, meio eletrônico. A convocação conterá minuta de ato normativo, mais uma vez a questão normativa, né? Eu tenho que ouvir o setor, quem tem mais teoricamente expertise em relação a isso. E veja que essa captura de expertise do setor privado já está presente em outras manifestações da administração, como, por exemplo, o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, que você tem para PPPs, para concessões, e agora na contratação integrada, né, que é o Design Build para o RDC, que deve vir agora, que já está na lei das estatais também, a contratação semi-integrada que está na lei das estatais. Eu posso ouvir a expertise do setor privado, que sabe mais sobre muitas coisas. Artigo 30, já me caminhando para o final, diz: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica das normas por meio de regulamentos, súmulas administrativas e consultas, né? Bem, talvez existam súmulas vinculantes no âmbito do STF, mas a súmula é um bom... o problema é fazer o que vai para a súmula e o que não vai para a súmula, né? Porque tudo muda, né? Até tudo é imprevisível, né? Então tudo muda, né? Então, enfim, os instrumentos previstos desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão. O problema é o seguinte: se você manda a súmula ter caráter vinculante, ninguém vai querer fazer súmula também. Porque vai ter uma responsabilidade tremenda, né? Se você está vinculando, como é que eu vou fazer uma súmula, né? Então, assim, me parece uma lei que talvez tenha pouca efetividade. Porque se tem caráter... É o mesmo problema decisório. Tem caráter vinculante, eu vou me comprometer? É melhor para mim, controlador, deixar aberto. Porque a jurisprudência muda, porque a vida muda. Ou então eu vou ter o imenso trabalho de rever essas súmulas. Também é uma oportunidade em relação a isso. Por fim, cláusula de vigência, a lei entra em vigor e etc. e tal. Não há nenhuma novidade em relação a isso.
essas são minhas considerações. É complexo, é uma transição. Para onde vamos, não sei. Mas a realidade é a seguinte, não podemos continuar onde estamos. Então esse é o debate que a gente tem que travar. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vocês podem, caso queiram, alguma discussão mais doutrinária, me mandar um e-mail ou WhatsApp. Agora não manda aqueles bichinhos, gatinho dando bom dia, não. Porque eu boto uma praga, o Tribunal de Contas vai contra vocês. É praga. Tá certo? Então, eu quero ouvi-los. É importante esse debate e eu quero agradecer e pedir desculpa pela demora na minha fala. Muito obrigado.